Fala, gente, tudo bem? Você está aqui no nosso canal, prestes a ouvir uma mensagem que eu preguei na nossa igreja, na Igreja Amor em Movimento. E essa mensagem faz parte de uma série que eu estou pregando. E se você perdeu alguma das mensagens da série, eu vou deixar aqui o link. Você pode clicar aqui no link e ouvir outras mensagens também dessa série. O desejo do nosso coração, do meu coração, é que realmente estas mensagens abençoem a sua vida, né? Falem com você. Se você tem sido abençoado através do nosso canal, eu vou pedir para você, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho, porque quando você faz isso, o YouTube, ele vê que o nosso material é relevante, ele consegue passar para o maior número de pessoas. E esse é o nosso desejo, né? Que mais pessoas assistam, mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Que a palavra de hoje fale com você, alcance o seu coração e abençoe sua vida em nome de Jesus. O escolhido de hoje é Tomé. Nós vamos falar a respeito de Tomé. Lembrado por seu erro, né? Quando a gente fala de Tomé, a gente já pensa, Tomé, o incrédulo, Tomé, aquele que não creu, Tomé, aquele que não conseguiu acreditar, né? E a gente vai dar uma olhadinha para a vida dele e ver o que é que nós podemos aprender com esse homem chamado Tomé, que andou com Jesus e fez a diferença também. Então, quero ler com vocês no Evangelho de João, no capítulo 20, dos versículos 24 até o 29, que diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, crestes. Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Te agradeço pela vida de cada um que está aqui neste lugar, nesta manhã. Eu sei que nós não chegamos aqui por acaso, eu sei que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Nós abrimos os nossos corações, os nossos ouvidos para Te ouvirmos nesta manhã. Fala conosco, Deus, aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir. O Senhor conhece cada um de nós, conhece os nossos corações, conhece as nossas vidas, Pai. Vem nos confrontar, vem nos tirar da nossa zona de conforto, vem falar aos nossos corações nesta manhã, Pai. Usa a minha vida como boca do Senhor neste lugar, para que a Tua vontade seja feita nas nossas vidas, através das nossas vidas. Eu oro, peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podemos aplaudir a Deus, a palavra de Deus, que é maravilhosa. Amém. Na verdade, Tomé, ele é conhecido basicamente por esta passagem que nós lemos aqui, né? Ele é definido, as pessoas o definem por essa passagem que nós lemos aqui. Tomé é aquele que não creu, Tomé o incrédulo, Tomé o que não teve fé, né? Porque Jesus tinha morrido, e aí Jesus aparece aos discípulos, mas Tomé não estava junto com os discípulos, e aí depois os discípulos vão contar para Tomé que Jesus havia aparecido para eles, e Tomé não acredita. Tomé diz: não, eu só vou acreditar nessa história que vocês estão me contando se eu tocar nas mãos dele, se eu ver as feridas das mãos dele, se eu tocar no lado dele, é onde colocaram lá uma lança nele. Eu só acredito se eu ver, eu não vou acreditar nessa história que vocês estão me contando. E na verdade Tomé ficou conhecido por conta dessa história, né? A gente ouve muitas mensagens, a gente geralmente quando falam dos discípulos e o nome de Tomé é citado, a gente se lembra de Tomé
Tomé como aquele que não creu, como o incrédulo, né? Mas a Bíblia não fala, na verdade, muito sobre Tomé, mas tem alguns versículos, tem alguns textos, pouquíssimos, na verdade 2, que vai falar um pouquinho de Tomé, que vai citar Tomé, e a gente pode conhecer um pouquinho mais de quem foi Tomé, né? Na verdade, o que nós fazemos, eu acredito que nós fazemos com Tomé, é até um pouco injusto, porque a gente pega Tomé no pior momento da vida dele, no momento onde ele está enfrentando uma crise, no momento de grande tristeza, né? No momento que ele não consegue crer, ele está em profunda angústia no seu coração, e ali naquele momento ele não está conseguindo acreditar mesmo naquilo que os discípulos estão falando, e a gente define em Tomé por aquele momento ruim na vida dele. E na verdade o ser humano é assim, né? O cara pode acertar 1000 vezes, mas ele errou uma, as pessoas vão lembrar do erro e não vão lembrar dos acertos, né? O ser humano é assim, a gente é assim, né? Tomé é um incrédulo, mas será que Tomé não fez nada além de não acreditar naquele momento? O que é que será que a Bíblia nos conta a respeito de Tomé? Então eu quero olhar um pouquinho com vocês nestas outras passagens, versículos que falam um pouquinho a respeito de Tomé, e a gente consegue conhecer um pouquinho do caráter de Tomé, né? Então, a primeira vez que Tomé é citado, João cita no capítulo 11, no versículo 16, é apenas um versículo, é pouquinho, mas nesse versículo a gente pode conhecer um pouquinho melhor de Tomé também, que diz assim: então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Então olha só, João aqui escreve e fala que Tomé vira para os discípulos, seus amigos, os outros discípulos que andavam juntos, e falam para eles: olha, vamos lá para morrer com ele, para morrermos com ele. Morrermos com ele quem? Morrermos com Jesus. Para que a gente consiga compreender o que está acontecendo aqui, se você voltar em João no capítulo 10, você vai ver que o que acontece é que Jesus havia se afastado ali da Judéia, porque as pessoas já estavam, os religiosos, os judeus já estavam perseguindo Jesus. Eles não gostavam da mensagem de Jesus. Jesus incomodava os religiosos, e eles estavam já começando a perseguir Jesus. Eles estavam buscando alguma coisa nos ensinos de Jesus, na vida de Jesus, para conseguir prender Jesus, para conseguir apedrejar Jesus, né? E no capítulo 10 de João conta que eles perseguiram Jesus, e a única forma de Jesus conseguir escapar, eles fugiram, na verdade. Eles saíram ali da Judéia fugidos, tanto Jesus como os discípulos. Lá em João 10:39 diz assim: olha, nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. E aí o que acontece? Quando entra no capítulo 11 de João, vai contar que Marta e Maria, que são irmãs de Lázaro, elas enviam algumas pessoas até Jesus e os seus discípulos para dar uma notícia para Jesus. Não apenas uma notícia, mas ela faz um pedido a Jesus. Ela diz: olha, Jesus, o seu amigo, aquele que você ama, Lázaro, ele está extremamente doente, e por isso vem aqui fazer uma visita, vem orar por ele, porque ele está muito doente, ele precisa do Senhor nesse momento difícil, né? E a gente sabe da história. Jesus, ele demora para ir até Lázaro, ele demora para ir visitar Lázaro, e a gente sabe até o porquê. Jesus, ele fala o porquê, né? Jesus, ele não queria apenas curar seu amigo, Jesus queria ressuscitar Lázaro, né? Até para provar sua divindade, provar que ele era filho de Deus, que ele era Deus também. Se ele só curasse seria uma coisa, agora se ele ressuscitasse seria uma outra história, né? Ele espera 2 dias, né? Lázaro já estava morto, Jesus vem, depois ressuscita, tal, e toda essa história. Então, na verdade, o capítulo 11 de João começa dizendo isso. Algumas pessoas foram lá chamar Jesus, só que aí o que acontece? Jesus e seus discípulos haviam saído fugidos da Judéia, porque estavam perseguindo Jesus. Agora, diante desse convite de Marta e Maria para voltar para lá, para orar pelo seu amigo que ele amava, que estava extremamente doente, Jesus fala: não, então tá bom, então vamos para lá, né? Aí todos os discípulos, menos Tomé, viram para Jesus e falam uma coisa para Jesus. Eles dizem lá em João 11, 7, 8, diz assim: depois disse aos seus discípulos, Jesus falando: vamos outra vez para a Judéia. Aí os discípulos olharam para Jesus e disseram assim: disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Então todo mundo olha para Jesus e fala: Jesus,
Você se esqueceu do que aconteceu? A gente saiu fugido de lá. Se a gente voltar, ninguém se esqueceu de você não e nem de nós. A gente vai voltar para lá e vão querer matar a gente. Estavam querendo nos apedrejar, e agora se a gente voltar vai acontecer a mesma coisa. Todos eles, né, num consenso falaram: Jesus, não vamos voltar porque vai dar ruim, não vai ser bom, vão querer apedrejar a gente. O único que faz uma declaração diferente no versículo 16 é Tomé. Ele diz: vamos também, nós, para morrermos com ele. Tomé olha para os discípulos que estão dizendo: não vamos, Jesus, não vamos, estão querendo apedrejar o Senhor e vão nos apedrejar também. E Tomé vira e fala o seguinte: não, vamos com Jesus, morrer junto com ele. Primeira coisa, Tomé, ele era pessimista? Ele era um cara pessimista, é claro, vamos dar uma morrida ali com Jesus. Pessimista. O otimista diria o seguinte: meus amigos, nós estamos com Jesus. Mas a gente pode ir até lá no inferno que nada vai acontecer, a gente está com Jesus. O otimista diria isso. O pessimista: não, vai dar ruim, a gente vai morrer, Jesus vai morrer, nós vamos morrer junto, vai ser apedrejado. Mas ele não era apenas um pessimista, ele me ensina e te ensina algumas outras coisas também. Ele através dessa declaração, através dessa atitude, ele mostra para mim, sabe o que? Ele mostra um homem corajoso, não apenas corajoso, mas ele mostra alguém que era apaixonado por Jesus. Não apenas apaixonado, mas ele mostra alguém que amava Jesus. Porque quem é que daria a vida por uma outra pessoa? Quem é que daria a sua própria vida por um amigo? Quem que daria a sua vida por Jesus? Você daria a sua vida por Jesus? Tomé, ele para ele não tinha problema nenhum. Para ele, a partir do momento que ele tem um encontro com Jesus, nada na verdade mais fazia sentido. Agora a vida dele era Jesus. Ele tinha deixado todas as coisas para trás, ele tinha deixado o seu trabalho, ele tinha deixado seus amigos, ele tinha deixado familiares. Agora a sua vida estava ali com Jesus e ele pensa: puxa, não consigo encontrar alegria em fazer alguma outra coisa na minha vida. Se for para ir lá para morrer com Jesus, vamos junto, porque não tem o que eu fazer da minha vida. Vamos lá e vamos morrer junto com Jesus. Então, na verdade, aqui a gente consegue começar a olhar e ver aqui um homem que ama Jesus. A gente vê aqui um Tomé que era apaixonado por Jesus. A gente vê alguém que tinha uma devoção pelo Senhor. A gente vê alguém que não queria estar longe de Jesus, mesmo que fosse para sofrer, mesmo que fosse para ser apedrejado, mesmo que fosse para morrer, mas ele estava lá com Jesus. A gente olha muitas vezes para Tomé e às vezes pensa que a gente só enxerga o incrédulo, mas aqui a gente vê alguém que estava disposto, se fosse preciso, até morrer com Jesus, enquanto os outros, não vamos. Tomé foi o único que se levantou e disse: vamos lá, dar uma morrida com o mestre. Sozinho ele não vai, eu não vou deixar ele sozinho, eu vou junto. Se eu preciso morrer, eu morro com ele também. Ele era alguém que amava Jesus. Ele era alguém que preferia morrer estando perto de Jesus do que ficar com a sua vida, mas não estar com Jesus. E a gente vai ver isso. Segunda vez que ele é citado em João, no capítulo 14, 3 capítulos à frente, versículos 1 a 5, diz assim, Jesus falando com seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus anunciando a respeito daquilo que iria acontecer. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí Tomé toma a palavra. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Tomé está preocupado com o quê? Nós não vamos achar o Senhor. Fala para a gente qual é o caminho, conta para a gente aonde você vai estar, porque a única coisa que eu não quero na minha vida é ficar sem o Senhor. O Senhor está falando que você vai ter que ir, o Senhor está falando que você vai partir, o Senhor está falando que você vai para um lugar, que você vai preparar a morada, você vai voltar. Não, tudo bem, mas
conta para a gente aonde você vai, porque eu não quero ficar longe do Senhor. Através das declarações aqui de Tomé, a gente percebe o que? Alguém que amava Jesus, alguém que não queria ficar longe de Jesus, alguém que está preocupado, alguém que está com medo. Não, Jesus, na verdade os discípulos, a gente vê nos evangelhos que Jesus, ele vem anunciando, Jesus ele vem falando, Jesus vem falando que ele iria morrer, que ele iria ressuscitar, mas os discípulos não compreendiam tudo que Jesus falava, e Jesus já vinha avisando e anunciando, e os discípulos muitas vezes questionavam, faziam perguntas que Jesus tinha que explicar 10 vezes para eles. Mas a gente vê aqui que Tomé, ele não estava talvez entendendo o que Jesus estava falando. Para onde você vai? Mas fala para a gente o caminho, porque eu quero ir lá te encontrar também. Tomé, ele não queria perder Jesus, ele não queria ficar longe de Jesus, ele amava Jesus, ele amava tanto que ele estava disposto a morrer junto com Jesus se fosse preciso. E aí, sabe o que acontece? O que Tomé mais temia aconteceu. Ele perdeu Jesus. Hoje a gente lê a Bíblia e a gente fala, não, Jesus morreu, ressuscitou, o plano estava se cumprindo, mas para ele não, naquele momento. Para ele perdeu o seu melhor amigo, ele perdeu Jesus. Para os discípulos não tinham entendimento, eles não conseguiam compreender muito bem, tanto que algumas vezes a gente vai ver nos evangelhos eles questionando Jesus. Eles pensavam que Jesus tinha vindo para estabelecer um reinado terreno. Eles pensavam, não, Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, ele veio, e ele vai lá, vai entrar em Jerusalém, vai ser estabelecido como rei, vai ser colocado na cabeça dele uma coroa, e a gente vai estar junto com o rei, a gente vai estar sentado, porque nós somos os discípulos, os apóstolos, a gente vai estar sentado lá do lado, aí nós vamos reinar junto, a coisa vai ficar boa para a gente, hein? Mal eles sabiam que na verdade Jesus estava vindo para estabelecer um reino eterno, não era um reino terreno. Eles não imaginavam que na verdade Jesus já tentava avisar eles falando, olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, mas eles não compreendiam, eles brigavam, quem é que vai sentar lá do lado de Jesus, quando Jesus assumir o trono, em quem que vai estar lá, como é que vai ser, porque eles pensavam em algo terreno, né? Eles não conseguiam compreender. Então na verdade quando Jesus morre, para os discípulos foi o fim, para eles agora, o que nós vamos fazer da nossa vida? Tanto que quando Jesus morreu, todos eles ficaram perdidos, não sabiam o que fazer, cada um corre para um lado, eles voltam a fazer o que eles faziam antes, a trabalhar. Agora para eles acabou, o ministério acabou, o chamado acabou, agora a gente vai fazer o que a gente fazia antes, agora a história toda acabou. De nada valeu estes anos que nós ficamos aqui seguindo este homem. Ficaram sem esperança, desesperados. E é nesse momento de profunda tristeza, porque olha só, olha o que conta em João 20, de 19 a 24, quando Jesus morre. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Jesus já tinha morrido, ressuscitado e apareceu para os discípulos aqui numa casa, eles estavam reunidos. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Está todo mundo reunido, está todos os discípulos reunidos, Jesus morreu, agora todos estão em crise, todos estão tristes, não sabem o que fazer, estão com medo dos judeus, porque crucificaram Jesus, se crucificaram o nosso mestre, vão matar a gente também. Estão reunidos numa casa com medo. Mas o que me chama a atenção é que Tomé não está lá. Tomé não estava reunido com eles. Me faz pensar que Tomé estava num momento de profunda crise, profunda tristeza na sua vida. Talvez ele era aquele tipo de homem que
ele estava tão triste, tão amargurado com tudo aquilo que estava acontecendo, que ele não queria nem estar com ninguém. Eu não quero estar nem na roda com os amigos, eu não quero estar na casa, eu não quero estar perto de, eu quero ficar sozinho, sem ninguém, porque o que aconteceu, eu não quero nem ver ninguém. Tomé está num momento da sua vida de profunda tristeza, ele está numa crise, ele perdeu o seu grande amigo, ele perdeu aquele que na verdade ele tinha abandonado tudo na sua vida para seguir aquele homem, aquele amigo, o Messias, o seu Senhor. Agora de repente ele está sem o seu Senhor, ele está sem o seu amigo, e agora o que é que eu vou fazer da minha vida? E é nesse momento que Tomé ele é pego, é nesse momento que Tomé ele deixa de acreditar, é nesse momento que os discípulos, na verdade, depois que Jesus aparece para eles, e Tomé não está lá no meio deles, e aí eles pegam e vão contar para Tomé, e vão falar: olha Tomé, você não sabe o que aconteceu. Fala, o que aconteceu? Jesus apareceu para nós lá na nossa casa, a gente estava lá reunido, ele apareceu para a gente. É nesse momento de crise, é nesse momento de profunda tristeza, é nesse momento que Tomé ele não sabe o que fazer da sua vida, que os discípulos chegam para ele e falam assim: nós vimos o Senhor apareceu para nós. E aí é nesse exato momento que ele não consegue acreditar naquilo que os discípulos falaram para ele. Quando a dor massacra a nossa fé, quando as lágrimas esmagam a nossa fé, quando um momento difícil faz com que a nossa fé diminua, quando as nossas lágrimas parece que embaçam a nossa vista e nos impede de vermos aquilo que Deus coloca à nossa frente, quando parece que as circunstâncias e momentos difíceis nas nossas vidas parece que apagam a voz de Deus e as promessas que Ele tem para as nossas vidas, foi exatamente isso que aconteceu aqui com Tomé. E na verdade Tomé somos todos nós, porque todos nós em algum momento das nossas vidas sofremos, todos nós em algum momento das nossas vidas choramos, todos nós em algum momento das nossas vidas passamos por momentos que parece que a nossa fé foi embora, parece que arrancaram de nós a nossa fé, parece que a gente fica com medo, a gente se sente perdidos. E agora o que é que eu vou fazer? E é nesse exato momento que os discípulos vêm para Tomé e falam: o Senhor apareceu e disse e falou conosco. Tomé não consegue acreditar, porque muitas vezes as circunstâncias, as dificuldades da vida são tão grandes que acabam esmagando a nossa fé. Quando a dor rouba a nossa fé, todos nós já passamos por isso. Tomé teve uma amnésia, se esqueceu de tudo que Jesus tinha falado para ele, se esqueceu de todas as palavras. Jesus já tinha anunciado: eu vou vir, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou preparar uma morada, eu vou vir buscar. Jesus falou isso para eles, mas diante da dor, diante da aflição, diante do desespero, daquele momento difícil, eles não lembraram daquilo, eles não, Tomé está ali, ele não se lembra de nada, ele só consegue ver a sua dor, ele só sente uma tristeza profunda em seu coração, tamanha tristeza que quando os discípulos chegam e falam: nós vimos o Senhor, e não foi um, foi todos chegaram: nós vimos o Senhor, não acredito em vocês, eu só acredito se eu ver com os meus próprios olhos. Muitas vezes nas nossas vidas nós somos incrédulos também, muitas vezes no meio da dor, muitas vezes quando as circunstâncias são maiores do que nós, a gente olha para frente e a gente pensa: não, isso aqui, não vou conseguir passar por isso aqui. Muitas vezes a gente faz igualzinho Tomé fez, a gente parece que se esquece das promessas, a gente se esquece de tudo que Deus já falou conosco, a gente se esquece da palavra de Deus, a gente se esquece de tudo que Deus colocou dentro dos nossos corações, por causa das circunstâncias, por causa do momento que nós estamos vivendo. Tomé está nessa crise, e a gente, engraçado que a gente olha e a gente pensa assim: pô, Tomé não creu, né? Caramba, hein? Deixa eu dizer uma coisa: nenhum deles creu. Sabe qual foi o problema? É que Tomé contou para os outros. Olha o que diz em Marcos 16, 9 a 11.
havendo ele ressuscitado, Jesus, de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, os discípulos, se achavam tristes e choravam. Está todo mundo triste e chorando. Aí Maria foi lá anunciar para eles que tinha visto Jesus. Aí olha o que diz no versículo 11. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Por que Tomé é um incrédulo? Ninguém acreditou. Foi só Tomézinho não. Ninguém acreditou. Os discípulos só acreditaram porque eles estavam lá dentro de uma casa e Jesus apareceu para eles e falou, está aqui, ó, a mão furada, está aqui, olha aqui do lado. Aí, Jesus, aí todo mundo acreditou e foi todo mundo contar para Tomé, Tomé, vimos Jesus. Aí estava todo mundo crente. Aí Tomé falou, não acredito. Só acredito se eu ver. E aí a gente fala que Tomé é o incrédulo. Agora, nessa atitude de Tomé, nesse ato de Tomé, também a gente pode aprender e a gente pode ver algo, conhecer algo a respeito do caráter de Tomé, porque Tomé, ele poderia ter feito, sabe o que? Ele poderia não ter acreditado, mas não falar nada. Os discípulos chegaram para ele e falaram, olha, nós vimos o Senhor. Ele podia ter falado, legal, tá bom. Por quê? Eu tenho uma posição, né? Eu sou apóstolo, pô. Como é que um apóstolo vai falar que não crê? Como é que um apóstolo vai falar que não tem fé? Como é que um apóstolo vai falar que não acredita? Como é que um apóstolo vai falar que, não, eu preciso ver para crer? Mas sabe de uma coisa? Tomé, ele não estava preocupado com o que os outros iam pensar dele. Ele preferia ser sincero do que ser um hipócrita. Ter Jesus na sua boca, mas não ter no coração. Falar algo com a sua boca, mas o seu coração está distante. Falar, não, sim, eu acredito, mas na verdade não acreditava em nada. Ele prefere ser sincero e dizer, olha, vocês vão me desculpar, mas eu não consigo acreditar no que vocês estão me falando. Eu só acredito se eu ver. Eu preciso ver com os meus próprios olhos. E aí se isso acontecer, eu vou acreditar. Se não, meus amigos, eu não vou acreditar nisso aí que vocês estão me falando. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus não precisaria ter voltado. Jesus não precisaria. Jesus apareceu, depois de Jesus ter morrido e ressuscitado, ele passou dias aqui na terra aparecendo para algumas pessoas. Ele apareceu para todos os discípulos, menos Tomé e Judas, que já tinha se matado. Ele podia ter aparecido para aqueles discípulos e ter falado, bom, agora esses discípulos já vão levar a mensagem até Tomé, eu não preciso voltar e aparecer para Tomé novamente. Mas na Bíblia tem alguns textos, tem alguns lugares que vai dizer o seguinte, que Deus ele não consegue, ele não rejeita um coração humilde, um coração quebrantado, um coração sincero. Deus ele não consegue, ele não consegue ficar longe de um coração que é sincero, de um coração que se rasga, de um coração verdadeiro, de um coração que é quebrantado. Eu vejo aqui em Tomé alguém de verdade, eu vejo aqui em Tomé alguém sincero, eu vejo alguém aqui em Tomé, alguém que rasga o seu coração e que realmente não está preocupado com o que os outros vão pensar, e na verdade Deus gosta disso. Às vezes a gente pensa que a gente precisa ter, eu preciso ter porque imagina se eu falar, eu sou imagina o pastor não acredita, imagina o apóstolo está com dúvida, está com medo, está sentindo medo, o que é que as pessoas vão pensar de mim? Tomé não estava preocupado com isso. Gente, eu não consigo acreditar nisso aí que vocês estão me falando. E Jesus, passaram 8 dias, Jesus voltou mais uma vez e foi lá se encontrar com Tomé mais uma vez. Ele não precisaria fazer isso, mas Jesus não consegue rejeitar um coração quebrantado, um coração humilde, um coração verdadeiro, aquele que se rasga na presença dele. Deixa eu dizer uma coisa para você, você não precisa ser perfeito, você não precisa ser alguém que, eu não tenho dúvida nenhuma, eu sou uma pessoa que em todos os momentos da minha vida sou cheio de fé. Não, tem momentos que a gente fica com medo, tem momentos que a gente fica desesperado, tem momentos que a gente não sabe o que fazer. A única coisa que você precisa fazer, sabe o que é? Seja sincero com Deus, porque Deus vai te encontrar no lugar da tua dúvida, Deus vai te encontrar no lugar do teu sofrimento, Deus vai te encontrar no lugar da tua tristeza. Foi exatamente o que Jesus fez
fez com Tomé. Jesus foi lá, no lugar onde Tomé tinha dúvida. Tomé estava lá cheio de dúvida, sem fé, incrédulo, e Jesus foi lá no lugar onde Tomé estava. Não foi por causa da falta e nem por muita fé que Tomé tinha, mas por causa da sinceridade do coração de Tomé. Às vezes nós queremos enganar até Deus. A gente não está acreditando e a gente ora para Deus e diz: Senhor, eu creio que o Senhor está no controle. Mentira, você não está acreditando. É melhor você ser sincero com Deus. Deus, eu não estou conseguindo acreditar. Esse problema está grande demais. Eu acho que o Senhor não vai dar conta desse problema. Deus não quer que, Ele não exige de mim e de você que a gente seja perfeito, que a gente tenha a maior fé do mundo, mas Ele exige de mim e de você, que eu e você, que a gente seja verdadeiro com Ele, que a gente seja transparente, que a gente abra o nosso coração, e Ele vai vir nos encontrar no lugar onde nós estamos, no meio da nossa dúvida, no meio da nossa dor, no meio do nosso sofrimento, no meio das nossas lágrimas, no meio do nosso choro. Você não precisa fazer tipo com Deus, você não precisa tentar enganar Deus. Ele sabe, conhece todas as coisas, Ele conhece o teu coração, Ele conhece o íntimo do teu coração, Ele sabe os teus pensamentos, Ele sabe de tudo que se passa na tua vida. Não pense em você que você engana Deus. Na verdade você precisa só ser sincero. Deus, olha, o Senhor sabe já de todas as coisas. Olha, minha situação é aqui onde eu estou, sabe, eu estou quebrado, eu não consigo crer, eu não consigo acreditar. Me encontra neste lugar, eu preciso da tua mão, eu preciso da tua ajuda para sair deste lugar aqui, senão sozinho eu não consigo. Na verdade Tomé estava chamando Jesus. Eu só acredito se Ele vier me encontrar. E Jesus não rejeita alguém que busca. Jesus não rejeita alguém que está procurando e diz: eu quero te ver. Eu só acredito se o Senhor falar comigo. Quando nós temos essa disposição nos nossos corações, eu quero te ouvir, eu quero te ver, Ele vem. E Ele nos encontra. E Ele fala conosco. E Ele nos toca. E as nossas vidas nunca mais é a mesma. Tomé foi sincero, ele foi verdadeiro, ele foi transparente. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus me entende e Deus te entende. Às vezes a gente imagina um Deus malvado, um Deus distante, um Deus que não compreende. Não, Deus entende as nossas crises. Deus entende a nossa falta de fé. Deus entende as nossas tristezas. Deus olha para nós e com um olhar de misericórdia. Ele não olha para nós com raiva, dizendo: você deveria ter mais fé, hein? Não vou te ajudar assim não, era para você ter mais fé já. Isso não é o olhar de Deus para mim e para você. O olhar de Deus para mim e para você é: abre o teu coração, eu vou aí onde você está. Deus é tão bom que Ele vem até a gente, se encontra comigo e com você, no lugar onde estamos, pega na nossa mão e nos ajuda, e nos leva até o lugar que Ele tem preparado para as nossas vidas. É por isso que a palavra vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque mesmo lá, Deus ele vai até lá, Ele vai até lá, se for preciso. Nós servimos a um Deus que, se for preciso ir até o vale da sombra da morte, Ele vai. Naquele lugar que ninguém quer ir, que ninguém iria com você, que você está lá no vale da sombra da morte, é terrível, é um lugar de medo, um lugar de choro, um lugar de pranto, um lugar desesperador. Deus vai lá e fala: vem cá, a gente vai passar por esse negócio juntos. Você está com medo? É lógico que você está com medo. Você olha para o lado, você sabe que você cair, você vai morrer. Você está passando risco de vida. Mas eu estou aqui com você. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Lá no vale da sombra da morte, Ele vai estar comigo, sustentando, guardando e me livrando de todo mal.
Deus vai te encontrar nesse lugar de dúvida, Deus vai te encontrar nesse lugar de medo, Deus vai te encontrar nesse lugar de desespero, Deus vai te encontrar nesse lugar de falta de fé. Você não precisa ser perfeito, você não precisa ser perfeita, você não precisa ser o super espiritual com a maior fé do mundo, você precisa ser sincero diante de Deus, sincero, de verdade, e Ele vai te encontrar no lugar que você está. Aí Jesus se encontra com Tomé, e aí quando ele se encontra com Tomé, ele olha para Tomé e diz para Tomé: Tomé, não sejas incrédulo, mas crente. Não deixe de acreditar, acredita, meu filho. Sabe o que Jesus estava falando para Tomé, e sabe o que Jesus está me ensinando e te ensinando? Tomé, deixa eu te contar uma coisa, você não tem que deixar de acreditar por causa do momento que você está vivendo. Você não tem que deixar de acreditar porque eu morri, você está num momento de dor. Você não pode deixar de acreditar por causa disso. Jesus estava falando o quê? Sobre circunstâncias. A tua confiança, Tomé, não tem que estar nas circunstâncias da vida. Eu morri, você está triste, você está achando que eu perdi o controle. Circunstâncias, aquilo que os teus olhos estão vendo. Tomé, não seja incrédulo, acredite, seja crente. E essa lição é para mim e para você, porque nós somos todos os dias tentados a seguirmos os nossos olhos, acreditarmos naquilo que nós ouvimos, os nossos olhos naturais podem ver. E aí Jesus fala para mim, fala para você: olha, não seja incrédulo, não acredite nas circunstâncias, não acredite nas notícias, não acredite no que o mundo está falando, seja crente, não seja incrédulo, seja crente, acredite no que? Acredite na minha palavra, acredite naquilo que eu já te falei. Jesus estava dizendo para Tomé: Tomé, você já sabe da história, eu anunciei, eu falei, não deixe de acreditar. Esse momento difícil roubou a tua fé, continua acreditando. E é exatamente o que ele fala para mim, o que ele fala para você: olha, independente da tempestade, independente da confusão, independente da pandemia, independente do tempo difícil, não seja incrédulo, não deixe que as coisas deste mundo roubem a fé do teu coração, seja crente, continue acreditando no que, Gui? Continue acreditando na palavra, nas promessas de Deus sobre a tua vida, porque tudo pode passar, mas a palavra de Deus não passa. Tudo pode passar, mas a palavra de Deus não passa. Se Deus colocou algo no teu coração, se Ele colocou um sonho no teu coração, se você leu promessas para a tua vida, querido e querida, saiba de uma coisa: não passa, não passa. Deus vai cumprir aquilo que Ele falou com você. Pode descansar do teu coração. Ah, Gui, mas está difícil. Assim como Tomé pensou: ah, mas eu estou sem esperança. Sim, Tomé, não seja incrédulo, não olhe para o momento difícil que você está vivendo, os teus olhos precisam estar em mim. E aí Jesus, por último, ele entrega uma chave para Tomé e uma chave para mim e para você, de como ser feliz, porque ele vai dizer: porque me viste, Tomé, você creu? Aí ele diz assim: bem-aventurados, felizes são os que viram e não creram. Então aqui ele entrega uma chave: como é que eu posso ser feliz? Bem-aventurados, felizes os que creram sem precisar ver. Por quê? Porque eu estou feliz sempre. A minha alegria não depende das circunstâncias. A minha alegria está onde? A minha alegria está no Senhor, independente da circunstância. Ah, mas a coisa não está boa, eu estou feliz. Por que você está feliz? Porque eu sei que Deus está no controle. Ah, mas está difícil, estou feliz. Por que você está feliz? Porque eu sei que Deus continua governando e reinando sobre todas as coisas, e a minha vida está nas mãos do Rei. Ah, mas Gui, eu estou de luto, mas eu sei que não cai uma folha de uma árvore, eu sei que não cai um fio de cabelo da minha cabeça sem a permissão de Deus, então eu estou feliz. Bem-aventurado aqueles que não precisam ver para crer. Feliz
são aqueles que conseguem acreditar sem precisar ficar vendo com os olhos. Agora, aquele que vive baseado nas circunstâncias, nas coisas que acontecem na vida, é que nem onda do mar, querido. Um dia está lá em cima, um dia está lá embaixo, porque na nossa vida é assim: um dia a gente tem problema, um dia a gente não tem, um dia alguém morre, a gente fica triste, um dia a gente está feliz, um dia a economia está boa, um dia não está, um dia o país está bom, um dia não está, e aí a gente vive nessa inconstância, feliz, triste, e aí Jesus está dizendo: Tomé, bem-aventurado, feliz é aquele que não precisa ficar vendo as coisas, mas é aquele que crê, independente do que vê. Está aqui uma chave para ser feliz. Você quer ser feliz, bem-aventurado, bem-aventurada na tua vida? Creia, independente daquilo que os teus olhos naturais estão vendo. Ah, Gui, mas o meu casamento não está ainda 100%. Ah, Gui, a minha casa, mas eu estou feliz porque eu não preciso ver para crer. Por que é que eu creio? Porque a palavra diz para mim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por que é que você crê? Porque eu tenho promessas de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Por isso eu estou feliz. Eu sou bem-aventurado porque eu não vivo a minha vida baseada nas circunstâncias, mas a minha vida está firmada naquele, no autor e consumador da minha fé, aquele que governa, aquele que reina, e a minha vida está nas mãos dele. Por isso eu estou feliz sempre.